Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, 1-0, gol do Memphis Depay aos 21 minutos do primeiro tempo. Achei o confronto muito equilibrado, as duas equipes jogaram bem e o Corinthians larga na frente, mas está tudo em aberto aí na Copa do Brasil. Vamos trazer aí o Mano, o Benja, o Pilhado, falando aí após a partida. Vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes, quero falar com vocês aí dos produtos de hoje que estão em promoção. O YouTube em parceria com a Shopee, com o Mercado Livre. Então, estamos trazendo aqui os produtos em oferta do dia. Assista ao debate, fica aí no debate até o final do vídeo. E no final do vídeo você dá uma conferida aí nos produtos que eu vou deixar abaixo aí do vídeo, no link na descrição. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, você, a sua esposa, envia esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela está comprando pelo Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso canal, vai estar ajudando demais. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto aí falando do dia de hoje. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Pois é, eu falei, todo mundo dando, vai dar Cruzeiro, 3-0, 2-0, 4-0, deu Corinthians com um partidaço no primeiro tempo, principalmente do Mateuzinho, do Gustavo Henrique e do Maicon, que jogaram muito. O Memphis fez o gol, no segundo tempo o Cruzeiro foi para cima, jogou melhor, mas o Corinthians se defendeu muito bem, time tranquilo, tocando a bola, sem nervosismo. E a torcida do Corinthians, para variar, dando show lá em Minas Gerais, né? 60 mil pessoas, 3 mil corintianos, e para variar, a torcida do Corinthians fazendo muito mais barulho. Agora é domingo, na Neoquímica Arena. Se jogar com essa vontade, com essa aplicação, é isso, cara. Mais uma final de Copa do Brasil. É, Cruzeiro. Hoje foi Cruzeiro sendo Cruzeiro, hein? É isso aí, rapaziada. Terminou no Mineirão. Cruzeiro 0, Corinthians 1. É esse o time do Corinthians que a torcida quer ver sempre. É esse o time do Corinthians que teve uma atuação exemplar, espetacular e digna de Oscar na noite de hoje, que merece realmente uma salva de palmas, inclusive dos rivais. Esse time do Corinthians que eu cansei de falar que não é uma porcaria, como muita gente da mídia costuma bater no peito e falar que é, tá aí, ó, chupem. Quando eu falava que esse time do Corinthians no Campeonato Brasileiro jogava de sangue doce, escolhia partidas pra jogar, chupem. É esse o time do Corinthians da Copa do Brasil, que agora em 7 jogos tem 7 vitórias, 9 gols marcados e nenhum sofrido. Vamos falar o que agora? É o Cruzeiro no Mineirão, não é o time imbatível, não é o time que ia atropelar o Corinthians. Ó, curvem-se, curvem-se, guardem aí esse anticorintianismo de vocês, bem guardado. Eu vou falar onde? No bolso, não sou mal educado não. Então, ó, curvem-se apenas e paguem um pau, porque aqui, meu irmão, tem camisa pra cacete, vocês têm que respeitar, tem que respeitar. Então, cambada adiante, curvem-se ao Corinthians. E, cara, que partida que todo mundo fez, mas destaque especial pro Mateuzinho. O Mateuzinho que naquele jogo do Campeonato Brasileiro, os caras falaram, nossa, o Arroio vai deitar nele. Não achamos, cara. Caio Jorge, cadê? Matheus Pereira, também não vi. Cara, Corinthians, foi demais, mano, foi demais. Inclusive Dorival, que eu sou crítico, hoje montou uma estratégia excelente. Corinthians no primeiro tempo se impôs ali nos primeiros minutos, empurrou o Cruzeiro para o campo de defesa, criando chances de gol. Cruzeiro equilibrou o jogo, depois o Corinthians começou a se impor de novo, marcou o gol. No segundo tempo, meu irmão, foi aquela partida aí de superação, todo mundo se defendendo, erro zero. Parabéns, Corinthians, parabéns. Não tá nada decidido, ainda tem o jogo do final de semana lá na Neoquímica Arena, mas eu tenho certeza que pela postura o Corinthians vai passar e vai pra final. Tamo junto! Vai, Corinthians! Tem que elogiar muito o Corinthians hoje, hein? Porque tem muita gente que adora criticar o Corinthians, mas na hora de elogiar some. E o resultado do Corinthians hoje foi monstruoso no Mineirão. Não só o resultado, o Corinthians jogou muita bola e o Corinthians mereceu a vitória dentro da casa do Cruzeiro. O Cruzeiro era favorito no Mineirão? Era. Eu mesmo falei isso no programa. Agora, o Corinthians foi melhor e o Corinthians sai do Mineirão com uma vantagem muito boa. Corinthians vai para Itaquera
com a vantagem de 1-0, e além do time do Corinthians, que a gente tem que falar muito, Yuri Alberto jogando bem, Carrilho jogando bem, Depay jogando bem, tem que falar da torcida do Corinthians, gente. Torcida do Corinthians no Mineirão, gritando o jogo inteiro. O microfone da TV pegou, a torcida do Corinthians não parou de gritar 1 minuto sequer desde o começo do jogo. Então, se critica o Corinthians quando tem que ser criticado, quando tem esses assuntos extracampo de um bando de dirigentes que está tentando destruir o clube, tem que elogiar também. Porque hoje foi uma partidaça, uma partida de quem quer se classificar para a final da Copa do Brasil. Detalhe, a fase do Cruzeiro é muito melhor que a do Corinthians. E o Corinthians conseguiu ser superior fora de casa. Agora vai levar a decisão para Itaquera, sendo o favorito no confronto. E resultado espetacular do Corinthians, 1-0 como visitante. Não ganhava nos últimos anos do Cruzeiro fora, desde 2014, uma vitória. O empate já seria, ó, coisa fina. Vai lá e ganha. O gol foi de quem? Memphis Depay. O homem mandou 1-0, resultado importantíssimo. O primeiro tempo do Corinthians, pra mim, foi um dos melhores do time em 2025. O primeiro tempo foi animal. O Corinthians começou ali nos primeiros 5 minutos, 50 não, né? Porque é o tempo inteiro, mas os primeiros 5 minutos, um abafo, uma pressão e tal, mas mesmo depois, quando o ritmo era impossível manter os 5 primeiros minutos no tempo inteiro, mesmo diminuindo um tiquinho, ainda foi muito mais sólido, teve a pressão e fez 1-0. No segundo tempo, o Cruzeiro tentou muita aplicação do Corinthians para segurar esse resultado, que é importante, é uma super vantagem. Repito, para mim o empate, o Corinthians já tinha que soltar rojão. Vitória, olha, passo importantíssimo. Torcedor corintiano animado, o cruzeirense imagino que abatido. Comentem abaixo e até a próxima. É uma distância muito diferente do que a tabela do Campeonato Brasileiro mostrou. O Corinthians fez um grande jogo no Mineirão, um grande jogo em Belo Horizonte, especialmente no primeiro tempo. O primeiro tempo do Corinthians foi excelente. O Corinthians marcou muito bem e jogou muito bem, jogou melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco diferente, porque o Cruzeiro foi para cima, ainda que de maneira desordenada e pouquíssimo criativa. Essa é a outra parte da conversa, como foi pouco criativo o time do Leonardo Jardim no jogo de hoje. E o Corinthians jogou menos, mas marcou demais. Fisicamente foi cansando e o Dorival foi trocando. Mas a jornada do Corinthians em Belo Horizonte, ela foi muito boa. Ela foi acima do esperado e lembrou os melhores momentos, poucos, né? Mas melhores momentos da temporada nos jogos eliminatórios contra o Palmeiras na Copa do Brasil, contra o Palmeiras também nas finais do Campeonato Paulista. A gente vai falar dos personagens, e foram muitos os personagens interessantes dessa semifinal perna de ida, mas a gente tem que também falar de um cara que apanha quando erra e muitas vezes passa batido quando as coisas vão bem, que é o Dorival Júnior. O Dorival foi preciso na montagem da equipe hoje, preciso. Ele não podia contar com o Garro desde o princípio e isso foi bom para o Corinthians, para o que o jogo pedia. O Bidon, que foi escalado para fazer o papel do Garro, jogou muito defensivamente aberto pela esquerda, dando uma força para o Matheus Bidu. O Carrilho, que jogou aberto pela direita, jogou muito, dando uma força para o Mateuzinho, que jogou muito. Para mim foi o melhor em campo, foi o Mateuzinho, uma partidaça, além dos protagonistas Memphis e Yuri Alberto. Então, assim, o Dorival foi muito competente na montagem da equipe, na escolha das peças, na disposição das peças. E o jogo de hoje, e eu sei que esse vai ser o tema do programa, reforça a ideia que parte da torcida tem de que esse é um elenco que escolhe jogo. Eu escutei isso na redação. Eu penso um pouco diferente, mas jogos como o de hoje reforçam essa tese. Sim. O Corinthians jogou muito bem e mereceu vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte. Mas vamos discutir isso, que é gostosa essa história, porque eu escutei isso na redação direto. Tá vendo? Esses caras escolhem jogo, olha lá. Vamos lá. Ó, lembra o jogo contra o São Paulo? Em casa do Brasileiro? Pá! Jogo contra o Palmeiras? Pá! E no Paulista também o Palmeiras. O time que escolhe algumas partidas. Isso. Até o Flamengo, né? Quando jogou muito bem, perdeu, mas jogou bem. Até o Flamengo. Você concorda com essa teoria, ô Calçade? Não só concordo, que fui eu que falei isso pra você. Né? Aê, Calçade! Aí é assim que eu gosto. Ele é um assim time, que eu gosto. sim, não há a menor dúvida disso. Pelo seguinte, hoje o bicho vai pegar se perder esse jogo. Os caras jogam. Aí, quer ver um exemplo? Palmeiras. Tirou o Palmeiras da Copa do Brasil. Foi. Palmeiras do Campeonato Paulista. Tirou
o título do Palmeiras. Foi. E os jogos fase anterior da Libertadores, Sul-Americana, era mata-mata também, ó. Aqueles jogos contra o UCV. Lá na UCV. Aquele jogo foi aí, horroroso. modo sono ativado. Que é uma loucura, né? Na Libertadores você tem modo sono ativado, mas enfim. O que move a equipe, isso é claríssimo, porque assim, chega num nível de coincidência que deixa de ser coincidência. Né? Aí o clássico contra o Santos, não deram a mínima, perderam na Vila Belmiro. Clássico contra o São Paulo o bicho pega. Os caras invadem o CT, picha muro, ganha do São Paulo. Entendeu? Agora, Cruzeiro, putz, se chegou a Copa do Brasil, se for o jogo do sono, porque o jogo anterior foi o jogo do sono. Ou não foi, contra o Juventude? Aquele jogo, Brasileirão, já está acabando, já tá tudo ferrado, para não falar outra palavra. Então, o que acontece? É um jogo sono, aí o jogo acordado. Entendeu? É nítido isso. Porque o que gera a vitória? O comportamento. É o comportamento. Então, é um time, e aí é uma questão para a diretoria. É nítido que é um time que não suporta uma temporada em várias competições. Então, ele escolhe momentos. Isso não é, nenhum time pode funcionar assim. Porque você tem que jogar o brasileiro. Mas quem escolhe os momentos? São os caras? Nitidamente. São os caras. Primeiro, eu vejo o Dorival, assim, o Dorival é o cara que criticar o Dorival pelo Corinthians, o momento do Corinthians, é extremamente injusto. O Corinthians vinha de 7 partidas com uma vitória até este jogo. 7. Ele ganhou uma e empatou 2. Corinthians 5 pontos de 21 disputados, assim, no Brasileirão. E durante todo o ano um parto para ganhar fora de casa. Tudo modo sono ativado. Aí, Putz, agora complica, né? Ganhou o jogo do Cruzeiro fora de casa. Eu te pergunto, quem era favorito para esse jogo? Cruzeiro? E qual era o tamanho? Era muito mais favorito. Bem favorito. E aí, o jogo do Corinthians foi bom. O que faz o Corinthians? O Corinthians, ele vai com um trio no meio de campo. A ausência do Garro, ela é compensada por um jogador que marca mais. Sim. Então tem o Bidon. Você tem Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira. Aí você tem primeiro volante Maicon no Matheus Pereira. Assim, ó, Matheus está aqui, o Maicon está ali, na órbita dele. Não é um Ranieri, mas ele tem agilidade para não deixar jogar. Aí você tem Carrilho e Martínez no Lucas Romero e no Lucas Silva. Está encaixado aqui. Sim. Né? Os laterais muito preocupados com o Arroio e o Christian, e tanto que o Mateuzinho fez um jogo bom. Muito bom. O Bidu também. E quando o Corinthians retorna, você tem o Bidon voltando. Geralmente o Bidon está centralizado, mas ele pode escorrer para um lado ou para o outro. Voltou mais para a esquerda, mas, né? se vai o Martínez ou se vai o Carrilho, o Bidon vem, ele está no setor do Maicon. O que o Corinthians tira do Cruzeiro? A profundidade, que é onde o Caio Jorge deita e rola contra todos os times, inclusive contra o Corinthians. Naquele jogo dos 3-0, só 3 jogadores começaram o jogo hoje. E o Dorival, no final do jogo, deu a entender que tinha... Então, assim, eu tenho um plano. Né? Jogou naquela partida Bidon, que entrou começando hoje, Mateuzinho e o Yuri Alberto. E aquele jogo ele estava com 3 zagueiros, consequentemente um a menos no meio. Exato. Né? O meio e mais ele vem vazio. com 4 e 4 no meio. Para preencher. Então ele incorpora o meio de campo e ele tenta eliminar o setor onde o Cruzeiro gera o passe para a velocidade de beirada e do Caio Jorge. Sim. Quantas vezes o Caio Jorge teve facilidade para entrar na área hoje? Isso foi raro. Então, assim, ele tinha um plano e aí veio o jogo que era não no modo sono. Porque não adianta ter todas essas ideias se os caras entram com a mão na cintura. Sim. E hoje eles não entraram. Então, assim, pra mim é claro que você pega o jogo do Memphis. Há quanto tempo o Memphis não fazia um jogo desse? Pô, faz tempo. Agora esse aqui você vai ver. Pelo Corinthians, Você vai ver na Copa Holanda, do Brasil, depois antes da convocação em março para a data FIFA e na Copa do Mundo. É isso. Só sobre Não espere muita coisa. a questão da escolha de escolher jogo, eu penso um pouco diferente. Eu entendo que é muito claro que o comportamento é diferente. Mas essa impressão de que o time escolhe jogo, para mim, de uma maneira mais radical, dá a impressão de um elenco mais vagabundo, sabe? E eu acho que não é esse o caso. Eu acho que até que é um pouco o contrário. Eu acho que a entrevista coletiva do Hugo pré-jogo no CT, ela mostra um pouco isso, quando ele fala, puxa, e com tudo que aconteceu esse ano, a gente ainda pode ganhar mais um título. Eu acho que o nível de problemas que o Corinthians tem e teve ao longo da temporada é tão grande que o nível de mobilização para jogos como esse, como as finais, como os clássicos contra o Palmeiras, fazem a equipe superar os problemas que ao longo da temporada atrapalham esse elenco.
Então acho que mais do que uma disposição ou não do elenco em jogar os jogos normais, acho que o nível de problema é tão grande. É transfer ban, é elenco enfraquecido, é jogador machucado, é diretor de futebol fritado, é o técnico buscando a solução, que o Corinthians tem muitos problemas ao longo do ano. E aí jogos como esse mobilizam a equipe a ponto de superar. Acho que mais do que escolher. Eu acho que a mobilização é muito grande para esses jogos e por isso o Corinthians supera as inúmeras barreiras que o time tem ao longo da temporada. Escolhe ou não escolhe, Birner? Boa noite. Boa noite, Williams, Zupac, Calçade, Léo. Boa noite aos fãs e às fãs E saúde para você. Para todos. E paz. Mais ainda. Saúde. Aliás, a saúde é mais importante até do que a paz, impressionante. Mas vamos lá. Eu acho que escolhe, mas não é uma coisa que vamos conversar, que esse jogo a gente não vai jogar, esse jogo a gente vai jogar. Acho que isso é fruto do que é o natural, né? ambiente do clube. Do ambiente do clube, é isso. Isso aconteceu com vários clubes ao longo da história, principalmente depois dos pontos corridos com equipes muito fortes lutando pelo título do Brasileirão. Os jogadores parece que entendem que não dá para brigar por alguns campeonatos, os salários atrasam, os direitos de imagem também. Em algum momento o cara é digerido pelo ambiente. E quando chega essa hora, acho que o jogador gosta de competir, o cara quer ganhar. O cara quer entrar para a história, o cara quer receber, quem sabe, por exemplo, sendo campeão, recebe alguma coisa que estão devendo, recebe a premiação pelo título, então acho que é natural. O que me chama a atenção é que escolhe jogo e ganha. Porque você pode escolher o jogo e não ganhar. Essa é a prova da escolha. E outra coisa que é curiosa, se levasse o Brasileirão a sério, provavelmente teria um rendimento pior nas Copas. Porque não teria a capacidade de mobilização e porque não teria fisicamente condições de jogar a Copa. Porque o Corinthians claramente fez vários jogos no ritmo lento, cansativo, que irritou o torcedor, e os jogadores se desgastaram menos do que outros atletas. E mais uma coisa que estavam em campo, porque estava todo mundo machucado. Mais uma coisa que o Zupac falou hoje, eu assino embaixo. E assim, tem uma coisa mental, desculpa, boa noite. Imagina, que desculpa o quê? Quando vai chegar na reta final, você pensa que você tem uma Copa pela frente, o temor de lesão, até o inconsciente de que vem uma coisa mais importante pela frente. Acho que o foco nesses últimos jogos brasileiros é difícil manter. Sabendo que qual que é a sua briga ali, cara? É o 10º lugar? É a taça 10º lugar? Uma vaga na pré-Libertadores. E assim, que já era muito difícil, porque dependia de uma série de situações. Então, eu consigo entender. E aí, voltando para o tema Dorival, campeão da Copa do Brasil 22, Dorival. Sim. Campeão da Copa do Brasil 23, Dorival. 24 ele estava na seleção, então ele não disputou a Copa do Brasil. Fora Agora, que ele tem outras duas finais na carreira. Uma ele ganhou, outra ele perdeu com o Santos. Com o Santos. Ou seja, é um cara que alguma coisa dessa competição ele conhece, né? E sabe de atenção, Léo? Isso que nós estamos falando aqui, que é muito nítido na equipe, o Dorival também sabe. E o técnico precisa entender quando ele pode cobrar dos jogadores, o que esperar dos jogadores, entendendo o contexto do ambiente, porque ele não é Deus, ele não vai chegar ali e falar, olha, agora se você mobilizar... O bom malandro do futebol, que conhece ainda mais a cultura do futebol brasileiro, ele entende o que está se passando naquele ambiente. E o Dorival entendeu no Flamengo, quando colocou Pedro e Gabigol para jogarem juntos, sacrificando os lados do campo. E deu certo, podia não ter dado, mas deu certo. Foi no limite contra o Corinthians, foi numa expulsão contra o Atlético Paranaense, mas era o melhor daquele momento. No São Paulo foi a mesma coisa. O São Paulo com ele ganhou um jogo, entrou no meio do campeonato, mas ele ganhou um jogo fora de casa no campeonato inteiro, na penúltima rodada, contra o América, se não me engano, em Minas, com gol do Caio Paulista. Não ganhava, o jogo faz um brasileiro ruim. E ganhou a Copa do Brasil. E no Corinthians ele entendeu. E quando entende, não é só a cobrança. Eu tenho certeza que nas 50 mil entrevistas que o Dorival deu pós-jogos ruins, ele tinha isso na cabeça, você não pode falar. Então, o gerenciamento dessa circunstância, que não é a que ele quer, ele gostaria de poder competir por todos os campeonatos. E ele não tinha os jogadores. É perfeita. Ele perdeu o Hugo machucado, ele perdeu o Ramalho machucado, ele perdeu o Ranieri machucado, ele perdeu o Maicon machucado, ele perdeu o Garro machucado, ele perdeu o Carrilho machucado, ele perdeu o Yuri machucado, ele perdeu o Memphis machucado. Ele perdeu o Vitinho machucado. Ele não tinha ninguém para contratar. O jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que o Corinthians tomou um vareio de bola lá no Campeonato Brasileiro, o goleiro era o Felipe Longo, por exemplo. E é uma diferença grande. Exatamente. Então passa por isso também, né? E ao longo da temporada, para essa reta final, ele foi conseguindo manter ou reunir o elenco em melhores condições e ainda hoje, sem o Ranieri e sem o Garro para parte titulares, do jogo, né, cara? Isso, claro que pesa. Para um time que já tem limitações,
para um elenco que não pode se reforçar, que não se reforçou nem quando era permitido, né? E que depois passou a não estar permitido se reforçar. Eu acho que também essa questão tem que ser levada em consideração. O Campeonato Brasileiro do Corinthians diz sobre muitas coisas. Eu acho que diz mais sobre a condição do Corinthians do que sobre a vontade do jogador. Para responder, desculpa, Calça, a postura do Corinthians, acho que mais a postura do Cruzeiro surpreendeu o Corinthians, porque ao contrário desse jogo da vida que o Corinthians fez, o Cruzeiro em vários momentos parecia estar jogando a 11ª rodada do campeonato. É verdade. Quer dizer, toda aquela regularidade que é fundamental para ir bem, o Cruzeiro fez um campeonataço, acho que o trabalho do Leonardo Jardim é fantástico. Em alguns momentos faltou o senso de urgência, né? E assim, beleza, tá com dificuldade, o jogo pelos lados não tá fluindo. Qual que é a alternativa, né? Me pareceu faltar um plano B, até mesmo as trocas que podia ouvir um pouco antes, porque o Arroio e o Christian, por exemplo, eles estavam engolidos pelos laterais que foram tão bem. E pelo quarteto do meio, porque como o Calçado já destacou, quando o Carrilho fechava na direita, o Breno fechava na esquerda e o jogo dos lados do Cruzeiro não existiu hora nenhuma. Então sobrecarregava o Matheus por dentro e estava bem marcado também. Chegou um momento do primeiro tempo que o Cruzeiro era cruzamento na área e... Ou uma tentativa do Lucas Silva de infiltrar de trás. E cruzar na área pro Caio Jorge não é o jogo do Cruzeiro. É na bola parada, talvez. Aí vem os zagueiros. Mas olha, o Corinthians, tudo bem, agora acabou o Brasileiro. É só bom lembrar. O Corinthians ficou em 13º lugar. O Vasco, 14º, e o Vitória Internacional não pegaram as competições. O Vasco vai pegar, porque vai abrir mais uma vaga. O Vasco só não vai para a Sul se for para Libertadores como campeão. Mas eu digo, o Corinthians correu um risco muito grande. Outra coisa, ficou a 4 pontos do rebaixado, do Ceará, 4. O Santos, que a gente ficou aqui, o Santos está ali, o Santos pode cair, terminou na frente do Corinthians. Eu digo, então quando eu falo de escolha, você tem que olhar a necessidade do Campeonato Brasileiro e agir. E os caras largaram a mão, depois dos 45 pontos, eles não estão nem aí. Quer dizer, também não é uma postura legal, mesmo com desfalque. O Corinthians perdeu uma quantidade de jogos em casa nessa temporada inédita. Sim. Então, assim, se aconteceu tudo isso, então ele não tem time para o ano que vem para disputar os pontos corridos. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí. E agora trazer aí os jogos que aconteceram na quarta-feira. O Flamengo, pelo Intercontinental, venceu o Cruz Azul 2-1. Corinthians, com o gol do Memphis Depay, venceu o Cruzeiro 1-0. Aí, Liga dos Campeões, tivemos aí vários jogos. PSG empatou fora de casa com o Atlético e Bilbao. Manchester City venceu o Real Madrid 2-1 fora de casa. Aí tivemos Bayer Leverkusen e Newcastle 3-3. O Benfica vencendo o Napoli 2-0. Aí Liga dos Campeões da Ásia, Copa São Paulo feminino. Então tá aí os principais jogos aí dessa quarta-feira. Agora, você que ficou até aqui, dá uma conferida aí abaixo do vídeo, no link na descrição, os produtos que estão em promoção aí no Mercado Livre. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, envie esse vídeo aí para sua esposa, se ela também já é acostumada a comprar, e pede para sempre que ela for comprar, tá comprando aqui pelo nosso link, vai estar ajudando demais o nosso canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.